Uma segunda, queria falar com vocês. Não sei se todos sabem, nós temos um canal no YouTube da igreja. Chama CCNV Franca. Nós temos ali aproximadamente uns 270 inscritos e mais de 100 vídeos de pregações, de ministrações. Então, eu gostaria muito que vocês, recomendassem esse canal para amigos, para a gente conseguir aumentar o número de inscritos no canal e recomendassem, indicassem para os amigos, as mensagens, as pregações que ali estão. Mais de 100 vídeos, irmãos, é um conteúdo muito abençoador. Tenho certeza que pode ajudar muita gente, tá bom? Então vamos lá, livro de Esther, capítulo 1. Eu vou ler com vocês o versículo 12. Diz assim, mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. E nesse momento o rei ficou furioso e indignado. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar. Deus, nós paramos, Pai, nesse momento do nosso dia. Talvez, Senhor, um dos momentos mais importantes do nosso dia, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Instrua, Deus, a mim e a sua igreja, por meio da sua palavra, Pai. Essa palavra que é santa, Deus. Fala aos nossos corações, Pai. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém? Eu disse para vocês que o livro de Esther, ele é um livro bastante peculiar. Inclusive, na Bíblia, somente 2 livros, eles carregam o nome de uma mulher. A gente tem Ruth e tem Esther. Uma outra característica marcante é que você não vai ver nenhuma fala direta de Deus e a Deus. Inclusive, se você procurar aí o termo Deus, no livro de Esther, você não vai encontrar. Sendo assim, é difícil de lermos toda essa história de Esther e encontrarmos, percebermos, especialmente de maneira clara, como Deus está agindo, como Deus está atuando. E por incrível que pareça, Esther é a pessoa menos importante desse texto. A pessoa mais importante do texto, do livro de Esther, é Deus e o que ele está fazendo nesse contexto que eu já expliquei para vocês. Cairo, mas não aparece o termo Deus, nem uma fala direta a Deus ou de Deus, e Deus então ainda é o mais exato. Ele é o mais importante do livro. Então a gente precisa ler de maneira cuidadosa, interpretando o texto para compreender o que está acontecendo aqui. E o mais interessante é que isso, irmãos, tem uma conexão muito profunda com a nossa vida. Eu tenho certeza que não foram poucas as vezes que talvez você teve um sentimento, às vezes não está enxergando o que Deus está fazendo, não percebendo o que Deus está fazendo. E isso, às vezes, lhe trouxe um certo desespero. Fala, gente, aonde que está Deus na minha vida, na minha história? Porque muitas vezes a gente quer uma ação mais direta. Se possível fosse uma voz mais audível, de Deus falando para a gente, tô com você, hein? Fica firme. E muitas vezes não é assim. E surge então a pergunta, Cairo, mas e aí, como então eu
eu tenho essa percepção? Como que eu tenho de maneira clara que Deus está comigo, me sustentando, falando comigo e assim por diante? O livro de Esther que nós estamos estudando vai nos ajudar a enxergar Deus, termos uma noção de como Deus está agindo nas nossas vidas em um contexto secular. Sabe esse contexto que nós estamos vivendo, secularizado, um contexto ateu, um contexto contra Deus, onde tem, a gente chama de polifonia, onde tem muitas vozes sufocando a voz de Deus. Nesse contexto, que é um contexto muito parecido com o de Esther, nós vamos conseguir silenciar todas as outras vozes e ouvir a voz de Deus. Então, se você caminhar comigo nesses estudos, você vai conseguir perceber na Bíblia, especialmente no livro de Esther, como que Deus fala, como que Deus age em um mundo profundamente secularizado, em um mundo ateu. No capítulo 1, eu falei com vocês da grandiosidade do rei persa Xerxes, que estava dominando 127 províncias. Então esse rei era um rei poderosíssimo. 127 províncias estavam sob o seu controle. E ele, para mostrar essa grandiosidade, se você ler aí o capítulo 1, ele faz festa atrás de festa. E uma das festas que o rei faz, se você vê na sua Bíblia, ela dura 180 dias. Olha aí o versículo 4. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor da sua majestade. Então imagina um rei persa na capital, Suzã, chama pessoas de todos os lados e faz uma festa que dura 180 dias. E a intenção dessa festa é todo mundo olhar e falar assim: o que é isso? Que exagero. Veja que o texto fala, ele quer mostrar o esplendor, o quanto esse rei é poderoso, o quanto é exagerado. Os especialistas dizem que talvez o termo 180 dias aqui é um termo simbólico, porque é difícil alcançar. Gente, 180 dias de festa. Pensa, você consegue imaginar isso? 180 dias? Com tudo, à vontade. Então, os poucos cristãos, vou usar esse termo, povo da aliança, que está debaixo desse governo, desse poder persa, irmãos, a fé deles está sendo massacrada por esse poder exagerado, por essa soberania do mundo. Acontece que, em meio a essa festa, a esse poder, a esse glamour, alguém rompe com esse rei. A esposa do rei se levanta diante de tudo isso e fala: não vou. O texto que nós lemos, o versículo 12, chega um momento que o rei persa, ele quer fazer uma demonstração do quanto ele é poderoso, agora utilizando a sua esposa. Olha aí, vamos ler a partir do versículo 10 do capítulo 1. No 7º dia de festa,
Quando o rei Xerxes estava muito alegre, né, o bêbado, por causa do vinho, ele ordenou aos seus 7 eunucos que o serviam, que lhes trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem a sua beleza, pois era uma mulher bonita. Chegou o momento desse mundo secularizado do Xerxes, que ele chama, ele pega ali os seus eunucos e fala, olha, vai lá na festa, porque a rainha Vasti também estava dando uma festa, separado da festa do rei, e fala, olha, eu quero que vocês a tragam somente com a coroa, para mostrar para todo mundo a beleza da rainha. No estudo mais aprofundado, tanto nos autores que eu estou usando para fazer esse estudo, Victor Hamilton, o Bruce Waltke, eles vão dizer que o rei queria que ela se apresentasse nua, muito provavelmente. Quando era para ter essa demonstração de beleza, como o termo usa aqui, só com a coroa era um exagero de alguém bêbado, alguém que estava aqui perdido nesse poder. E essa rainha, o que ela fala, irmãos? No versículo que nós lemos aí. Quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela fez o quê? Se recusou a ir. E o rei ficou o quê? Furioso e indignado. Irmãos, olha que interessante. Esse não da Vasti, falar assim, olha, eu não vou lhe atender. Eu não vou fazer o que você está pedindo. Primeiro, em sã consciência, alguém que tem noção de tudo isso que eu estou falando para vocês, nunca falaria não para esse rei. Vocês vão ver mais para frente que quando Esther se torna rainha, para ela chegar na presença do rei, o que o rei tinha que fazer? Ele estendia o cetro. Quem lembra disso? Ele estende. Se ele estender o cetro, a rainha podia chegar perto dele. Se ele não estendesse, ela era morta na hora. Morta mesmo. Era levada para o lugar e matava ela, porque o rei não queria. Agora, se para chegar perto o rei tinha que autorizar com o seu cetro, imagina a rainha dizendo assim, eu não vou. Da parte dela, no contexto secularizado que ela estava vivendo, foi uma decisão que nós não conseguimos entender. Humanamente, não tem nada que nos faça entender. Não tem. Nós, a partir do que o texto quer nos ensinar, entendemos a partir do que Deus está fazendo. Explico. Precisávamos, a história nesse contexto aqui, tinha que ter uma rainha escolhida por Deus. Essa rainha escolhida por Deus, que lá na frente vai livrar o povo da aliança de uma morte, de um aniquilacionismo. Todos os judeus iriam ser mortos se não tivesse uma rainha que Deus havia colocado no poder. E para Deus, que está se movendo no meio dessa história, colocar uma rainha no poder, irmãos, algumas coisas teriam que acontecer. E uma delas, que é algo dificílimo de compreender, é uma pessoa em sã consciência dizer não para o rei Xerxes. Então, uma aplicação que eu coloco aqui para vocês
é que muitas vezes, irmãos, alguns nãos provém do próprio Deus. Muitas vezes, quando você tiver uma negativa, um não deu certo, não foi dessa forma. Irmãos, se você tem uma ideia de quem que está conduzindo a história, do Deus soberano que está conduzindo a história, saiba que esse não foge do controle de Deus. Não escapa do olhar de Deus. Ele é soberano e está conduzindo a história. A gente muitas vezes não tem uma visão do todo. Nós devemos confiar no Deus que está no controle do todo. Vou explicar para vocês uma experiência que eu tive no passado que me faz enxergar essa situação de maneira melhor. Do que é uma soberania que muitas vezes a gente tá fazendo, né? E acha que essa movimentação humana, ela tá autônoma de Deus. E eu quero dizer que não. Que tudo que você faz não escapa do controle de Deus. Meu pai, na cidade onde eu morava, em Bebedouro, meu pai ele é pintor de letras. Então sabe quando você passa nas avenidas, você vê um muro, né? Pintado e tem uma propaganda pintada no muro? Então, por muitos anos, meu pai trabalhou fazendo essa propaganda em muro. Em Bebedouro tem 2 avenidas bem movimentadas. E uma delas chama Raul Furquim. E tinha um muro muito grande, de uns 20 metros, que ficava nessa avenida bem movimentada, uma das principais avenidas. E meu pai fazia muito serviço para a Atlas Chevrolet. Então, volta e meia, meu pai pintava esse muro inteirinho. Então, ele fazia o desenho, né, aquela logo da Chevrolet, e escrevia Atlas Chevrolet. E desde muito pequeno, meu pai sempre pediu para eu ajudar, para eu trabalhar com ele. Então, eu sempre trabalhei com meu pai nessa área de pintura. E a gente sempre chegava no serviço muito cedo. Meu pai, ele é muito ansioso, ele gosta de pegar um serviço e quanto mais rápido ele acabar, ele se sente aliviado. E quando a gente ia muito cedo para o serviço, meu pai ia fazendo a conta do sol. Não, vamos cedo, porque cedo pega sombra, a gente não sofre tanto. E vamos. Então a gente chegava lá bem cedinho, 6 horas da manhã, e meu pai fazia o serviço, só que ele fazia só o contorno. Sabe quando a gente desenha, a gente faz um contorno e uma criança pinta por dentro, assim? Então meu pai corria, fazia todo o contorno daquele letreiro de 20 metros, e ele falava assim, ó, agora você pinta por dentro aí e eu tô indo embora para outro serviço. E meu pai fazia o contorno bonitinho, ó, sumia para outro serviço. De tarde ele ia me buscar. Aí o que acontece? Imagina eu muito pequeno, sei lá, uma fase aí de uns 12, 13 anos, sempre trabalhando com meu pai. E quando eu começava então a pintar, não tinha mais ninguém, só estava eu, a tinta e esse letreiro semi-pronto. E o pessoal passava na rua de carro e falava assim, não é possível, né? E parava, começava a parar. Foi você que fez isso aí? Aí eu aproveitava, né? Rapaz, serviçar, estão dando um trabalho isso aqui. E o pessoal falava, nossa, mas não acredito que foi você que fez isso aí. Não, estou pintando aqui, estou acabando. E era o dia inteiro, gente parando, porque, imagina, serviço grande desse, e a gente pintando, o pessoal tirava foto, na época não tinha assim no celular. O pessoal usava, meu pai mesmo tirava as fotos por máquina quando acabava o serviço. Então era uma situação muito, assim, dava uma empoderada, sabe? Você falava, nossa, eu sou muito bom mesmo, né?
Olha que competência. E toda essa situação me faz, irmãos, compreender um pouco de como é essa vida cristã debaixo da soberania de Deus. Essa parte do contorno, da coisa pronta, irmãos, isso Deus tem a respeito de você, a respeito da sua vida. A soberania de Deus, ela lhe segura dentro desse contorno, dessa estrutura. E acontece que muitas vezes você está dando cor para essa vida, para essa jornada. E acontece que nessa sua parte, que a gente chama de livre agência, muitas vezes você acha que você está no controle. Te dá essa impressão de que você faz e acontece. Muitas vezes você olha, você fala assim, nossa, foi eu mesmo que fiz. Só que tem uns momentos que você olha e você fala, nossa, olha o que aconteceu. Irmãos, a soberania de Deus, ela vai nessa jornada. Deus fez um contorno. Ele tem um marco. E Ele segura a gente até onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir. E saiba que você fazendo a sua parte nisso tudo, não lhe torna alguém melhor. Não dá a você a ideia de que as coisas aconteceram porque você foi uma pessoa boa, porque você foi uma pessoa caprichosa. A sua vida, a minha vida, irmãos, já foi desenhada por Deus. Quem vê de fora, que é o Deus Todo-Poderoso, ele já vê tudo ali, prontinho. Eu e você, nós estamos apenas preenchendo, irmãos, aquilo que Deus confiou a mim e a você para preencher. Amém? Deu para vocês entenderem que a soberania de Deus já sustenta tudo. E você pode pensar, cara, mas então Deus faz tudo? Não, você está fazendo algo. Só que isso que você está fazendo não foge do controle de Deus. E Deus, nesse contexto aqui, de maneira soberana, quando a gente olha para Vasti falando não para o rei, e olhando a história da onde a gente está olhando hoje, a gente fala que esse não foi, irmãos, uma indignação da Vasti. Esse não foi porque Deus é soberano. E Ele iria colocar alguém no poder. Amém, irmãos? Deus está conduzindo a história. E nessa história, nós estamos incluídos. Eu e você. Vamos lá, olha que interessante. No capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor, para vocês me acompanharem. Diz assim, passado a indignação, veja que o Xerxes ficou indignado, ficou furioso. Ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas, virgens, para o rei. E que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza de Suzã. Regai, eunuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. Eu até sublinhei aqui na minha Bíblia, o rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Dá vontade, né? Eu perguntei para o autor bíblico, não brinca que o rei gostou muito desse conselho, né? Pensa bem, os liderados do rei vai em 127 províncias pegar as mulheres que são bonitas, eu vou usar o termo pegar mesmo, porque essas mulheres serão tiradas do seu contexto,
bonitas, virgens, e serão levadas para o harém do rei, para o rei escolher a que será a nova rainha. Ah, o rei gostou muito disso. Ora, né? Irmãos, olha outra coisa interessante aí. Para ser rainha de Xerxes, precisava vir de um lar nobre. Precisava vir de um contexto da alta sociedade. Não era qualquer mulher que caminharia junto com o rei e se tornaria rainha. Mais uma vez, diante desse fato, Esther não cumpriria os requisitos. Ela não poderia ter sido escolhida. Ela não fazia parte de nenhuma família nobre, de nenhuma família real. Só que esses homens, sabendo que não seria fácil de acalmar a fúria do rei, eles basicamente quebram, irmãos, uma norma dentro de um sistema de poder inquebrável. Nós vamos ver isso para frente, quando o rei manda matar todos os judeus. O rei não pode voltar atrás na sua palavra. Tanto é que os judeus, para saírem vivos, eles lutaram. Por que eles lutaram? Porque o rei não podia cancelar. Falar assim, olha, errei lá atrás, ninguém mais persegue os judeus. O rei não consegue fazer isso. Ele fala, olha, eu decreto que os judeus podem lutar. Então, para o rei deixar os eunucos escolherem mulheres de qualquer região, que inclusive escolheria pessoas simples, que não estavam ali na alta sociedade, era Esther. Quem lembra aqui? Tinha mãe? Tinha pai? Quem que cuidava? Era alguém do cativeiro, irmãos. Qual que era o nome de Esther? Lembra que Esther tem um nome persa, babilônico, e ela tem um nome judia. Dentro do judaísmo, ela chamava Radassa. Dentro da Pérsia, Esther. Então, quem vivia nesse contexto, se tivesse acesso a esse texto, iria dizer assim, não está fazendo sentido. Não tem como. Se alguém se manifestasse de fora, falaria, rei, você não pode fazer isso. Ou mesmo alguém diria para Vasti, imagina se Vasti pudesse conversar com alguém e falar assim, olha gente, eu vou tomar uma decisão. Eu não vou lá atender ao pedido do rei. Com certeza alguém iria falar para ela assim, você está doida? Você perdeu, se você tivesse um pouquinho de juízo, você perdeu ele. Mas ela fala não, contrariando aquilo que deveria acontecer. Agora, o rei, sendo orientado pelas pessoas que ajudavam no governo, diz para buscar uma mulher ou várias mulheres para ele escolher uma rainha, e essa maneira, essa decisão se dá fora do padrão normativo que tinha no império. Aí eu pergunto para vocês, o porquê quebrou essa regra? O porquê isso acontece, irmãos? Isso acontece porque o rei simplesmente precisava de uma nova rainha? A rainha Vasti fala não porque ela estava cansada? Irmãos, isso está acontecendo porque nós temos um Deus poderoso. Ele está conduzindo a história e ele vai fazer com que essa história olhe para Esther, uma órfã judia, lá na onde ninguém olharia, e ele vai colocar ela como rainha no império.
Irmãos, guarda isso no seu coração. Grandes viradas podem acontecer na sua vida da noite pro dia. Você pode, às vezes você não está esperando, às vezes você não sabe, você não consegue entender. Às vezes você olha, você fala, não tem jeito, irmãos. Deus tem o contorno pronto. E nada, absolutamente nada escapa daquilo que Deus vai fazer, o que nós chamamos de decretos divinos. Nada escapa. A sua vida amanhã, cedo, pode tomar outro rumo, porque Deus é soberano na sua vida. Amém? Olha o versículo 5, por favor. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Ele era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima, jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Ester. Quando o pai e a mãe de Ester morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Ester e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, encarregado do harém. Hegai ficou muito feliz, muito impressionado com a beleza de Ester e a tratou com bondade. Nós temos uma outra situação agora. A Bíblia aqui, nesse texto que nós lemos, fala que Ester, ela foi levada com muitas outras moças. E o texto fala que foram muitas moças bonitas também. E essas moças, segundo o texto que nós lemos, elas foram para um lugar específico, o harém do rei. E vocês vão ver que tem uma regra, olha aí, por favor. Especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens, veja que ela está com outras mulheres, para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Ester a não revelar a ninguém a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Ester e descobrir o que estava acontecendo. Para Ester fazer parte como rainha, ela tem agora um desafio: ser escolhida entre as demais mulheres que ali estavam. E aí? Quem vai escolher? Se a gente, irmãos, olha numa perspectiva histórica somente, se esse livro não fosse uma Bíblia, fosse um livro de história somente, a gente talvez falava, nossa, o rei Xerxes foi alguém, né, que escolheu a rainha. Escolheu Ester para ser rainha. Só que olhando, irmãos, num contexto maior, quem escolheu? Quem iria escolher Ester no meio desse monte de mulheres? Quem iria fazer o que estava fazendo? Segue comigo, por favor, a leitura. Versículo 14. À tarde, ela era conduzida aos aposentos reais. Na manhã seguinte, iria para outra parte do além, onde moravam as mulheres do rei.
Ali ela ficava sob os cuidados do sagaz, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ele não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiú, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther, ou seja, quando o rei escolheu se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu, e agradou a todos que a viram. Quando tinha esse monte de mulher no harém, o rei escolhia uma, dormia com ela, no outro dia escolhia outra e assim por diante. Quando o rei se agradava de uma mulher, ele a chamava pelo nome e, fazendo assim, ela se tornaria uma das suas concubinas até chegar a ser a rainha. E nesse harém, além de ficar as roupas, muito bonita, ficava num lugar, um espaço com joias. Então essa mulher, no dia que fosse se apresentar ao rei, ela podia usar uma dessa roupa de linho e escolher as joias que tinha à sua disposição, mas orientada pelo eunuco Hegai. Você vai ver que ele aparece aí pelo menos 3 ou 4 vezes no capítulo 2. Ele fala, não, você não precisa nada. Você vai se apresentar diante do rei somente com a roupa. Olha o versículo 16. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. Só fazendo um parênteses aí, irmãos. Volta uma folha para trás, capítulo 1. Versículo 3. O que está escrito aí, ó? No 3º ano do reinado. E agora nós estamos em qual ano? No 7º ano. Isso que eu quero ajudar vocês a terem essa percepção. Vocês viram que uma página da Bíblia que vocês viraram passou quantos anos? De 3 para 7? 4 anos. Então, quando a gente está lendo, irmãos, essas coisas, a gente precisa ter essa percepção. Essas coisas não vão acontecendo assim, tudo de uma maneira mágica. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês. Teologia do Ordinário, como que se chama? Liturgia do Ordinário. Comprem esse livro, irmãos. Chama Liturgia do Ordinário. É um livro pequeno. É uma autora. Ela vai nos ajudar a compreender e a entender como que Deus está trabalhando no nosso dia a dia. Sabe quando você faz conta na sua calculadora, quando você atende um cliente, quando você entrega um material, quando você chega em casa, quando você vai tomar banho, quando você vem para a igreja? A liturgia do ordinário é uma percepção de vermos como Deus está trabalhando no ordinário, no dia a dia. E aqui a gente precisa compreender como que Deus está agindo, sabe? Tem um rei, Deus está destronando uma rainha, Deus está buscando uma rainha em lugares inimagináveis, Deus está colocando essa pessoa num monte de outras pessoas, está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até tudo isso acontecer. Irmãos, demorou 1, demorou 2, não importa, não foge do controle de Deus. Deus está agindo, Deus está trabalhando. E no 7º ano, o rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Irmãos, isso é incrível demais, é incrível demais. Irmão, você acha que Xerxes colocou a coroa na cabeça de Esther? Você acha que foi Xerxes que a declarou rainha?
Lógico que não. Quem fez isso, irmãos? O soberano Deus poderoso que está conduzindo a história. É isso que eu estou dizendo. O Xerxes estava que nem eu, o dia que eu estava pintando o muro lá para o meu pai, se achando o melhor pintor do mundo. E não, irmãos, eu não sabia fazer nada. Quem estava conduzindo aquela história era o meu pai. E muitas vezes, se nós não compreendermos desse jeito, a gente vai achar que, nossa, o Xerxes fez uma boa escolha. Nossa, a rainha Vasti, olha o que aconteceu, ela disse não para o rei. Nossa, o rei quebrou um decreto, porque tinha que ser uma pessoa de uma família nobre. Não, agora o rei está colocando a coroa na cabeça de Ester, porque ele se agradou. Não, irmãos, não. O Deus poderoso, que tem uma aliança com Israel, está conduzindo a história. E pasmem, Deus está sendo fiel à aliança dele. Por que Deus está sendo fiel à aliança dele? Eu vou dar um salto aqui para fazer sentido. Vai chegar um momento da história que um líder persa, ele cria uma certa intriga com Mardoqueu, o tio de Ester. Mardoqueu não estava se curvando diante de Amã, que era um general do rei persa. E Amã, irmãos, ele faz de maneira muito astúcia, ele inventa todo um contexto de história do que estava acontecendo, que ele consegue um decreto do rei Xerxes para mandar matar todos os judeus do império. Ele consegue uma carta. O Xerxes dá o anel dele, ele redige essa carta, ele traduz essa carta nos vários dialetos onde essa carta iria chegar, e ele carimba com o selo do rei, ou seja, é a voz do rei, dizendo nessas 127 províncias, que no dia tal, hora tal, todos os judeus deverão ser mortos. Irmãos, você pode estar se perguntando, Cairo, mas e daí? E daí que é o seguinte, o que acontece se todos os judeus forem mortos? Nós temos uma promessa, nós temos uma aliança, e as Escrituras falam que o Redentor, aquele que trará paz, ele virá. Ele é fruto dessa aliança de Deus com o seu povo. Ele é fruto dessa promessa. E a Bíblia diz que ele é da linhagem de Davi. Então, se todos os judeus, nesse momento, for exterminado, irmãos, é basicamente que dizermos, acabou a história no que diz respeito à redenção. Não tem redentor. Não terá a genealogia, não terá a sequência real. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem visualizar que acabaria aí? Irmão, só que Deus, Ele tem uma aliança. E Ele é fiel à sua aliança. Aí você pode me perguntar, Caio, mas Ele é fiel a que ponto que é essa fidelidade? Irmãos, a esse ponto aqui. Ao ponto de ter um governo poderoso no mundo. Ao ponto de soberanamente fazer o coração dessa mulher chamada Vasti, dizer não para esse rei poderoso, fazer essa Vasti ser destronada. O rei precisa buscar alguém nessas províncias. O rei infere o seu decreto de buscar fora de lugares nobres. Coloca-se essa Ester,
não tinha mãe, não tinha pai, num harém com outras mulheres. Ela é escolhida no meio dessas outras mulheres, e agora, no capítulo 2 ainda, nós temos essa mulher recebendo a coroa real. Ou seja, nós temos uma judia, alguém que faz parte da aliança, no controle, abre aspas, de todas as coisas. Irmãos, isso é grandioso demais. Isso é gigante demais. Deus está fazendo algo extraordinário num contexto que quem está ali fala assim, é um contexto muito caído, muito secularizado. Deus está cuidando de todas as coisas. Duas aplicações rápidas. De uma maneira mais pessoal. Descansa. Sabe quando você não compreender algumas coisas? Às vezes você não sabe um pouco do amanhã, ou nada dele, né? A gente é um pouquinho, às vezes, chateado com o passado, tem algumas dúvidas. Irmãos, olha que Deus poderoso agindo na história. Você acha que Ele não vai agir na sua vida? Você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Ele vai cuidar de você porque Ele é poderoso. Então, primeiro ponto, descansa na providência e no cuidado de Deus. Se lança nesse cuidado. E segundo, de uma maneira macro agora, não se surpreenda com esse mundo secular desse jeito, a ponto de lhe aborrecer, de deixar você preocupado, de às vezes te trazer essa imagem de que, pô Deus, cadê o Senhor? Onde que o Senhor está? Né, a gente olha para a Rússia atacando a Ucrânia, é um país que tem muitos e muitos cristãos, a Ucrânia. A gente olha para situações desse tipo, a gente olha para uma situação de pandemia, como a gente viu, a gente olha a injustiça, né, reinando em muitos lugares, e às vezes isso nos assombra, né, fazendo essa pergunta, Senhor, onde que o Senhor está? Que essas coisas estão acontecendo. Irmãos, pensando nesse texto que nós estamos estudando, e na Bíblia como um todo, irmãos, saiba que Ele é soberano, e que nada, absolutamente nada dessas coisas foge do controle de Deus. E no que diz respeito à justiça, ai daqueles que caírem na mão do Deus vivo. Menos dia ou mais dias, esses que causam, ou que causarão, ou que causaram tais injustiça, um dia eles cairão na mão do Deus vivo. E Deus há de julgá-los. Descansa. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos nos pôr de pé.